Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Estou aqui com o nosso grande amigo, grande professor César Bodão. Lembram que no último guia de estudos que o tema foi redação? Lembram? Só que a gente fez uma promessa, né? Uma promessa de corrigir aqui a redação do estúdio, né? Três redações. Três redações. Chegaram rápido as redações? Chegaram rápido as redações, como nós pedimos, com autorização. Certo. Só que uma das redações que nós recebemos foi mandada, a pessoa escaneou a redação e mandou. Qual foi o problema? Nós não conseguimos ler o que estava escrito. Ficou muito pequeno e eu tentei até, mas não consegui realmente ler. Então nós vamos hoje corrigir duas redações e já vamos pedir. Foi um equívoco nosso, né? Nós temos, vocês quando mandarem a redação, digitem a redação e mandem para nós, porque fica mais fácil, para que nós possamos entender aqui, corrigir e entender, tá? Se você mandar a cópia da sua redação, vai ficar difícil de ler, às vezes, né? E só para, assim, professor, não conversei contigo ainda sobre isso, mas nós temos um módulo de redação que estamos estruturando aqui no LAC, a gente vamos colocar à disposição do pessoal, né? Então vamos fazer o seguinte, professor, eu não vou tomar muito tempo, vou deixar você à vontade aqui, eu vou me despedir para você resolva a questão, a redação primeira da Andréia Avance, né? E o outro aluno é? O outro aluno... Está na sequência aqui, né? Ok. Então, olha, quero primeiramente desejar um forte abraço, obrigado pela participação, aqui é incrível, tudo aquilo que nós pedimos a gente tem retorno imediato, hein? Professor, boa aula, boa correção aí, professor. Fique com Deus. Ok. Ok? Foi, galera. Seguindo então aqui, galera, agora a outra redação dessa manhã, como nós prometemos 3, mas infelizmente uma não foi possível. Então, só para lembrar, se você mandou o seu arquivo você mandou o seu arquivo, a sua prova original, escaneada, não é possível. Então, pega a sua prova, digita no Word e manda para a gente, que daí é possível, tá? Ok? Então, vamos lá. Outra prova é da Andréia Avanzi. Eu não consegui identificar de onde ela é, mas a Andréia Avanzi mandou uma redação para a gente também, assim como o Fausto mandou, Fausto Nicoletti, né? Mandou. Nicoletti, eu acho que é Nicoletti. Andréia Avanzi mandou também para a gente a sua redação, tá? Ela colocou ali como tema o seguinte, ó, disserte, então já está pedindo a dissertação. Uma coisa que você não pode fugir é da modalidade, do tipo de texto, tá? Você não pode fugir o tema, fugir o tema tá no sal, tá? Foi pro que abre a sua redação, tá certo? Não, nem corrige a sua redação, fugir o tema. E outra coisa é fugir a modalidade. Tá pedindo para dissertar, você tem que fazer a dissertação. Então aqui, disserte sobre a descentralização do poder e a ação conjunta da PRF com outros órgãos públicos. Ó, um bom tema, um tema bem atual, um tema que pode cair, tá? Esse é um tema que pode cair nos próximos concursos, inclusive. Tá certo? É um tema muito legal de ser feito. Por quê? Porque é uma discussão aí do papel da polícia, da PEC 37, tudo está envolvido com esse negócio aqui, tá? Então, a descentralização é uma coisa que já é há muito tempo na sociedade contemporânea, você, dentro do chamado Estado neoliberal, que o pessoal coloca aí, né, que não gosta de falar da palavra neoliberal, mas então, dentro desse Estado neoliberal, a descentralização dos poderes é muito importante, né? O enxugamento da máquina, descentralização, os órgãos serem independentes, etc. Tá? Então é um tema paradigma da sociedade contemporânea. Então ela coloca aqui, ó, tá? Então é para fazer o tema é falar sobre a descentralização do poder e a ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com outros órgãos aí, tá? Que também vão trabalhar juntamente com ela para fazer a investigação e etc. Tá? Bom, o poder estatal é único e indivisível. Isso aí é como se fosse uma lei geral quando você está trabalhando com lei, com as leis gerais do Estado e tal, tá? O poder estatal é indivisível. O poder do Estado é indivisível, mas os seus órgãos têm independência. Seus órgãos podem cada um ter a sua própria independência, o que diz hoje, inclusive, os parâmetros de gerenciamento e de gestão. Então, olha aqui. Ó. O poder estatal é único e indivisível. Entretanto, apesar disso,
Andréia, deixa eu te falar. Quando você coloca entretanto e apesar disto semanticamente, ou seja, do ponto de vista do sentido, esses dois itens, dois termos, eles se equivalem. Então, ficou meio redundante aqui. Você poderia colocar um ou colocar o outro. Você poderia muito bem dizer, o poder estatal é único e indivisível. Apesar disso, ou entretanto, a divisão de competências entre os diversos órgãos é uma ferramenta que traz mais eficiência para a atuação desses. Olha, na minha opinião, eu não consegui nesse primeiro parágrafo aqui, nem na primeira parte, nem na segunda parte, você coloca aqui, ó, tá? Você coloca três partezinhas, 3 períodos. Eu separei os períodos aqui. Tá? Uma outra coisa que eu quero dizer, Andréia, é que você escreve bem. Tá? Você, como falso, escreve bem. Não tem, então, um dos pontapés iniciais assim, da redação é você escrever bem. Colocar. O que falta é apenas ajustar algumas coisas. Então, aqui um elemento que você tem que tomar cuidado é a redundância aqui, que não vai ser um problema muito, muito sério, mas que você pode evitar para não perder ponto, correto? Bom, uma das coisas que eu gosto de fazer é partir de elementos gerais para específicos. Eu gosto de apresentar para os meus alunos. Se eu estou falando sobre a descentralização do poder, eu posso citar isso. Eu posso dizer assim, um dos paradigmas da gestão atual ou da gestão contemporânea é o fator da descentralização do poder. Ponto. Aí você poderia continuar em que pese o poder estatal ser único, e indivisível. Então, entretanto, você colocar aqui, ó, você coloca lá em cima, em que pese, tá? Você coloca a divisão de competências entre diversos órgãos é uma ferramenta que traz mais eficiência para a atuação desses. Aí você colocou desses, ficou meio sem sentido, tá? Eu estou entendendo que desses quer dizer desses órgãos, tá? Então você pode colocar aqui, ó, com clareza. Preze pela clareza. Pense assim, o cara que está do outro lado, ele não é, na maioria das vezes, uma pessoa que vai entender completamente ou grande parte das vezes, completamente aquilo que eu quero dizer. Ele não tem como ele entrar na minha cabeça quando ele está lendo o que eu falo, ele não está na minha frente para poder explicar para ele. Então eu tenho que ter clareza. Então quando você coloca desses aqui, fica que desses o quê? Tá? E para o texto, existe toda uma noção de texto que preza pela sua estética, clareza, coesão, coerência e que tudo isso deve estar no papel. Por mais que o cara saiba o que você está fazendo, esteticamente, do ponto de vista do padrão escrito, não está claro. Entendeu? Eu quero entender que você está falando, desses aqui, você está falando dos órgãos aqui, tá? Beleza? Então, uma dica, quando você for refazer essa redação, porque é de lei. Eu peguei a redação, eu coloquei minha cara aqui a tapa, coloquei meu nome aqui. Tá? E a Andréia colocou ainda lá no seu e-mail, colocou, pega leve. E eu achei interessante, Andréia, você já é uma vencedora pelo fato de você colocar a sua redação aqui para a gente corrigir na televisão, para a gente corrigir num boletim informativo. Nós que trabalhamos aqui com televisão, com programa concurseiro, que você deve assistir todo domingo, aí se você não está no estado do Mato Grosso, nós temos um programa de televisão no estado do Mato Grosso chamado Concurseiro, que passa aqui. Mas nós colocamos a reprise, tá? E esse aqui é um informativo que nós passamos para o site. Então nós que trabalhamos aqui, nós temos a obrigação e nós agradecemos porque você manda pra gente as redações, tá? Agora, você já é uma vencedora e você não tem muitos problemas de escrita. O problema da organização do texto é muito melhor do que o problema de escrita propriamente. Você não faz ideia do número de redações que nós corrigimos quando a gente está trabalhando presencialmente, de redações que a gente olha e fala, esse aqui vai ter muito trabalho. Muito trabalho. E nada substitui o trabalho. Você não pode subestimar ninguém, tá? Vou te dar um exemplo do Isaac. Isaac era um garoto nosso, aluno presencial, que tinha um problema seríssimo de escrita. Problemas sérios de escrita. O Isaac chegou para mim e entregou uma redação
E eu olhei a redação e falei, gente, ele não passa nesse concurso, não tem jeito. Tá? E eu falei, Isaac, você tem que escrever mais. Mas toda semana o Isaac trazia uma redação nova para mim. Eu corrigia, na outra semana ele trazia uma nova e aquela que eu pedi para ele fazer. E ele foi fazendo. E eu esqueci do Isaac, eu fui corrigindo e tal, ele foi melhorando. Quando um belo dia, uns 2 anos depois, eu encontrei o Isaac. O Isaac careca, bateu nas minhas costas e falou, professor, tudo bem? O senhor lembra de mim? Eu falei, claro, Isaac, como que eu não vou esquecer de você? Toda semana você estava lá com a redação e tal. Ele falou, pois é, professor, eu passei no concurso em 8º lugar. E passei no vestibular também para a história. As suas aulas serviram tanto para o concurso quanto para o vestibular. Eu fiquei muito feliz. E daquele dia em diante, eu coloco isso como base da minha atuação profissional. Não há derrota para quem se dedica. Não há derrota. Não tem derrota. Não tem coisa ruim. A minha dedicação, o meu diferencial é exatamente fazer aquilo que os outros não fazem. Fazer aquilo que os outros têm medo de fazer. E você, André, está de parabéns, e o Fausto também, por colocar aqui, por receber essas dicas, que não são críticas, são dicas de uma pessoa um pouco mais experiente para você. Tudo bem? Então aqui, ó, você pode começar do geral para o específico, tá? Do geral para o específico, se atentando aqui ao fato de colocar esses elementos que nós estamos falando aqui e melhorar a sua redação, melhorar a clareza, tá vendo? Esses desses aqui você tem que dar uma melhorada. Bom, segundo período. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tem a competência de preservar a ordem pública, realizando especificamente o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Bom, o que ela está falando aqui? O poder estatal é único e indivisível, entretanto, ou apesar disso, a divisão de competência entre diversos é uma ferramenta que traz mais eficiência. Está vendo? Ela falou que traz mais eficiência. Aí, ela está dizendo aqui no segundo parágrafo que a Polícia Federal, por exemplo, tem a competência. Um exemplo de quê? Se eu estou falando lá no primeiro parágrafo, viu, André? Se eu estou falando no primeiro parágrafo, opa, passei aqui, ó. Tá aqui, no primeiro parágrafo. Eu estou falando que a divisão de competência traz de diversas, é mais eficiente. E aí, no segundo parágrafo, eu já falo que a Polícia Federal, por exemplo, tem a competência de preservar a ordem pública, realizando especificamente o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Ficou incoerente. Entendeu? Porque se eu estou dizendo que é melhor diferenciar, e aqui eu já estou dizendo que é preciso que eu faça uma ligação lógica aí, porque senão fico sem coesão, sem coerência. Tá? Então, eu coloco aqui, eu poderia ligar aquele primeiro parágrafo com esse, dizendo o seguinte: há algumas competências que são exclusivas de determinados órgãos. Aí sim, aí eu coloco, você entendeu a ligação? Há algumas competências que são exclusivas de determinados órgãos ou instituições. Ponto. Aí eu fiz a ligação. Aí eu posso colocar a Polícia Federal, por exemplo, tem a competência de preservar a ordem pública, realizando especificamente o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E poderia colocar aqui, esse trabalho só pode ser feito por esta instituição. Tá? Se é que eu entendi o que você quis dizer. Correto? Então você viu que não houve coerência entre o que você falou primeiro e o que você falou depois? Eu precisava ligar esses elementos aí para que eu estabelecesse a coerência entre esses dois termos. Bom, vamos à terceira parte do primeiro parágrafo ainda. Ó, esta especificidade reservada à Polícia Rodoviária Federal, a torna, tá vendo o A aqui com acento indicador de crase? Toma cuidado. O acento indicador de crase nós só utilizamos antes de substantivo no feminino, pela regra geral. Antes de verbo, jamais. Antes de verbo, jamais. Então aqui, esse acento tá. Vai fazer grande diferença no total da sua redação? Um erro, não. Mas se você erra aqui, erra ali, erra lá, erra lá. Esses erros no total, na somatória total, correspondem a um número de pontos que vai fazer diferença na sua nota final.
Correto? Então vamos lá. Essa especificidade reservada a torna a melhor opção para lidar com as diligências ocorridas nessas estradas. Tá? Olha como está complicado. Tá? Olha como está complicado. Você falou da descentralização, certo? Você falou que a descentralização é melhor. Divisão de competências de diversos órgãos é uma ferramenta que traz mais eficiência. Aqui você já está falando que, né, você pode arrumar essa segunda parte, mas essa terceira parte é uma confirmação da segunda parte. Então, na minha opinião, se você for fazer a reescritura, e eu acho que você vai fazer, porque se você está mandando para a gente aqui, é porque você é uma aluna vencedora. Então você vai mandar, você vai refazer isso aqui. Sabe o que a minha sugestão? Tira essa parte aqui. Tira essa parte. Faz a ligação lógica entre essa segunda parte aqui e essa primeira e tira essa terceira parte. Não precisa colocar isso aí, não. Já que você está querendo falar de descentralização, você está falando que a descentralização é legal. Essa é o que eu entendi da sua tese. A descentralização é legal, é boa, mas que há alguns órgãos que precisam trabalhar especificamente, porque só eles entendem daquele assunto. Ponto final, não precisa colocar isso aqui. Tá? Beleza, André? Então vamos lá, vamos ao segundo parágrafo aqui. Bom, você coloca aqui. Entretanto, há diligências específicas que demandam uma ação conjunta. Então, beleza. Uma coisa boa é a ligação entre os parágrafos, ou seja, o segundo parágrafo que você disse da ação específica da polícia, e aqui que você está falando da ação conjunta. Correto? Então, beleza, está tranquilo. Você fez uma coisa legal, que é ligar os parágrafos com um conector, tá? Para não ficar o parágrafo dizer uma coisa e o outro parágrafo dizer outra. Ou o cara ter que fazer essa conexão pela leitura, tá? Então, isso é interessante. Bom, agora aqui tem um problema sério. Olha só o que a gente chama de falta de coerência. Uma das coisas, o que mais derruba a nota, e que pode, às vezes, se for muito, eliminar a redação do cidadão, do candidato, é exatamente a falta de coerência. Presta atenção, Entretanto, há diligências específicas que demandam ação conjunta. Eu grifei aqui ação conjunta para que você verifique, uma ação conjunta, como no caso de crimes cujas investigações muitas vezes se iniciaram sob a jurisdição de outros órgãos e que poderiam ter a ação facilitada. Então você está dizendo que a ação conjunta poderia ser facilitada caso tais órgãos não interagissem entre si. Então não entendi. Se você está dizendo que tem que ter uma ação conjunta para que a ação seja facilitada e os órgãos não podem interagir entre si, como? Entendeu? Então aí, esse parágrafo ficou totalmente prejudicado, embora ele começasse bem, por esse problema aqui, Não interagir, se eles vão trabalhar junto, eles têm que interagir. Como é que eles não vão interagir? Tá? Então, presta bem atenção, vou ler de novo, Entretanto, há diligências, ou seja, ações específicas que demandam ação conjunta. São ações específicas que podem ser trabalhadas, Polícia Federal, junto com outros órgãos. Como no caso de crimes, beleza? Cujas investigações muitas vezes se iniciaram sob a jurisdição de outros órgãos. Beleza, tranquilo, uma maravilha. Eles podem trabalhar conjunto. Só que aqui você coloca, e que poderiam ter ação facilitada caso tais órgãos não interagissem entre si. Pronto, ferrou. Porque como é que eles vão trabalhar em conjunto se eles não vão interagir? Tá? Então, toma cuidado com a falta de coerência. Isso é incoerente. Tá? Não tem como. É uma contradição que você colocou nesse parágrafo aqui. Tá bom? Então, olha, vejam que está legal. Está legal até aqui. Tá? Está de acordo com a tese que você colocou lá em cima, da interação e alguma. Tá? Lembrando só que é importante que você lembre da tese. Toda dissertação tem que ter uma tese. Que a tese é aquele primeiro parágrafo, onde você coloca as ideias que vão ser desenvolvidas. Você não colocou a ideia lá que os órgãos hoje têm que trabalhar em conjunto, porque em função da descentralização, mas que algumas questões são
próprias do órgão que é especialista em fazer aquilo, como no caso da Polícia Rodoviária Federal, beleza, aqui. Aí você colocou lá aquela parte, colocou o entretanto aqui para fazer a ligação, né? Porque você falou que a polícia trabalha especificamente, mas aqui você está falando que tem que ter ação conjunta, o problema está aqui só, no final. Tudo bem? Vamos para o outro parágrafo. Terceiro parágrafo, olha só. A grande quantidade de ações conjuntas entre a PRF e os outros órgãos bem-sucedidas, quem são bem-sucedidas? Eu entendi que é a grande quantidade de ações conjuntas bem-sucedidas, correto? Então, tira esse pedaço daqui e coloca aqui, ó. Tá? Você pode dizer a grande quantidade de ações conjuntas bem-sucedidas entre a PRF e outros órgãos comprova, perfeito, comprova, concordando com a grande quantidade, que a descentralização do poder não impede órgãos públicos de prestarem auxílio a outros. Perfeito, perfeito. E quando a iniciativa é de solicitar apoio e parte dos órgãos que detêm a competência para determinado assunto, aí ficou complicado. Viu, Andréia? Ficou sem clareza. Então, ó, e quando a iniciativa é de solicitar apoio e parte do órgão que detém a competência para determinado assunto, ficou sem sentido, ficou sem coesão. Tá? Por isso que nós sugerimos sempre, façam períodos curtos. Andréia, tua redação, ó, pode ficar 10. Se você eliminar aquele probleminha do segundo parágrafo lá e dar uma clareza melhor aqui, ó, para que não haja falta de coesão. Então aqui, ó, quando você fala, e quando a iniciativa é de solicitar apoio e parte do órgão que detém a competência para determinado assunto, tarará, 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 vai acontecer o quê? Aí você coloca, não há como cogitar falta de legalidade. Então dá para você colocar assim. A iniciativa de solicitar apoio e parte do... ficou complicado, mas quando a iniciativa é de solicitar apoio e parte do órgão que detém a competência para determinado assunto não age, tá? Não age, ou não tem competência, ou alguma coisa assim, aí sim, não há como cogitar falta de legalidade ou legitimidade. Vírgula, faltou a vírgula aqui, ó. Antes de oração coordenada, sindética, que não seja aditiva, aqui é uma explicativa, então antes de uma explicação, você precisa colocar a conjunção, tá? Pois o objetivo maior é promover a segurança pública, tá? Ó, a ideia tá legal. O que falta é você arrumar esses pequenos elementos que nós colocamos aqui. Pequenos, aqui menos no que dá aquele problema de coerência que está depois, tá? Então vamos lá. Ó, então, o seu tema no primeiro parágrafo, tá beleza na minha opinião, tá bom, tá? Falta aquela questão, que é uma questão mais de sugestão mesmo, de você pegar os temas gerais e trazer para o tema específico. Depois, do desenvolvimento dos tópicos que você fez também, olha aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, primeiro parágrafo, tá? Aqui, tranquilo, eu tiraria só essa parte aqui que eu já falei para você, né? Essa parte aqui. Aí tá. Aqui o problema da falta, né? Da falta de coerência, porque você fez uma contradição aqui, tá? E depois, mudar essa palavra para cá, esse parágrafo precisa de clarear um pouquinho melhor o que você quis dizer aqui, porque faltou coesão, isso tira ponto da sua redação, tá? E somente, então, ó, lembrar esses tópicos aqui, isso aqui serve também para o Fausto, que provavelmente vai assistir essa correção, né? Então, ó, tema, desenvolvimento dos tópicos, problemas de coesão e coerência que tem nas duas redações e alguns problemas gramaticais. E, por último, a conclusão que, nos dois casos, nas duas redações, as conclusões estão boas, tá? Faltou um pouquinho aqui para a Andréia colocar um pouco mais a sua opinião, como fez o Fausto na redação dele, tá certo? Mas, por último, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa de mandarem as redações para nós, para nossa correção, e
refaçam a redação, mande de novo no nosso e-mail, tá? Para quem não sabe, o nosso e-mail é bodãovg@yahoo.com.br. Nos próximos informativos nós vamos pedir que vocês mandem de volta, mandem mais redações para que a gente possa, aqui nos informativos, fazer a correção, tá? E eu, de novo, quero agradecer muitíssimo a participação do Fausto e da Andréia, tá? E dizer que vocês estão de parabéns, vocês escrevem bem, continuem nesse caminho e continuem com essa humildade que vocês demonstraram aqui, que isso é tudo, tá? A humildade, ela faz com que você aprenda mais, tá? Pegue as sugestões e as críticas que são destrutivas e você descarta. E pega as críticas que são construtivas e você assimila para você crescer, para você melhorar, para você passar no concurso. Tudo bem? Um abraço, boa aula para vocês, boa correção, boa reescrição da sua redação, tá? LAC com você.